Três bilionários que começaram do zero. Eu sou o Jack, bem-vindo ao meu canal Sonhando Alto. Com tanto entretenimento disponível, Netflix, YouTube, você separou um pouquinho de tempo para se motivar e entender que o lugar que você está hoje não é o seu ponto final, mas é uma ponte para você poder alcançar os seus objetivos. E a gente vai entender esses três bilionários que começaram do zero, eles pensaram da mesma forma que a gente está pensando hoje. Então, assiste o vídeo aí até o final. Na terceira posição, a gente tem o Guilherme Leal. O Guilherme Leal, ele foi fundador da empresa Natura, mas a empresa Natura ela não começou com essa repercussão toda que ela tem hoje. Hoje é uma empresa de cosmético bem reconhecida, com muito status. Só que a empresa Natura ela começou com uma simples loja ali na Oscar Freire. Como foi o início? Guilherme ele estudava à noite, fazia administração na faculdade e durante o dia ele trabalhava em uma empresa ferroviária. Foi nessa empresa que ele conheceu então o futuro sócio dele, o Pedro Passo. Juntos, eles resolveram montar uma empresa de cosméticos ali na Oscar Freire, aqui mesmo em São Paulo. E a loja deu super certo, foram abrindo lojas e lojas e lojas e a empresa foi se expandindo. Mas o diferencial da empresa Natura foi que sempre eles foram preocupados com a sustentabilidade. Então, em 2008, o Guilherme Leal resolveu doar 50% do seu patrimônio para causas sustentáveis. Ele doou o dinheiro para replantar árvores, para cuidar do meio ambiente, do ecossistema numa forma geral. Atualmente, o Guilherme Leal ele tem uma fortuna avaliada em 1,197 bilhões de dólares. Então o cara estudava à noite, trabalhava de manhã em uma empresa ferroviária e ele construiu um patrimônio gigantesco, um patrimônio desse. Isso é a prova de que qualquer um pode fazer também, é só querer, é só se dedicar e acreditar no seu sonho. Em segundo lugar, a gente tem o Antônio Saraiva. Ele começou muito novo, com 17 anos, mas a história dele é de superação. Antes dele começar com todo o império que ele tem, o foco dele era ser médico. E ele tentou prestar o vestibular de medicina em 5 faculdades diferentes no primeiro ano. No primeiro ano ele foi reprovado em todas, não passou em nenhuma. E o que ele fez? Voltou, estudou mais um pouco, tentou o vestibular no ano seguinte. No ano seguinte ele fez 6 vestibulares. Nos 6 vestibulares ele também foi reprovado. Então o cara era muito perseverante, era muito persistente. E ele reprovou nos 6 de novo. Então reprovou 5 ano passado, reprovou 6 no ano seguinte. E o que ele fez? Estudou mais um pouquinho. E ele se dedicou no ano seguinte, ou seja, no terceiro ano, tentando prestar o vestibular, ele foi reprovado mais 5 vezes. Só na sexta vez que ele foi aprovado, começou a faculdade de medicina. Quando ele começou a faculdade de medicina, pouco tempo depois que ele estava estudando, o pai dele, que era um imigrante português, ele comprou uma padaria. E com 19 dias depois que ele comprou a padaria, o pai dele foi assassinado. Então ele se viu na responsabilidade de precisar abandonar a faculdade, que ele tinha tido muito trabalho para ser aprovado, mas ele resolveu trancar o curso e ele foi se dedicar ao comércio do pai. Mas ele, estudante, sem emprego que ele não tinha e acabou de pegar o comércio do pai sem saber a mínima noção do que estava fazendo, ele tomou muito golpe, ele comprava as coisas dos fornecedores, os fornecedores não entregavam. E o que, que ele decidiu fazer? Pôr a mão na massa. Ele voltou fazendo pastéis. E deu super certo o comércio. Com pouco tempo ele pegou o comércio de pastéis, vendeu e comprou uma franquia de restaurante. Nesse restaurante que ele comprou, ele deu uma oportunidade para um senhor de 70 anos que era árabe. E o senhor ensinou todos os pratos típicos da Arábia para ele. E ele aprendeu todos. Foi aí que ele montou a rede tão conhecida como Habib's. Isso aí, o Antônio Saraiva, ele é dono da empresa Habib's. A franquia de restaurante Habib's cresceu de uma forma que ela hoje tem 420 restaurantes espalhados por mais de 20 estados no país. E a fortuna do Antônio Saraiva, resumida hoje, está no valor de 2 bilhões de reais. Essa é a segunda história de superação. E em primeiríssimo lugar, a gente tem o Marcel Telles. O Marcel Telles parece até mentira, mas o cara começou trabalhando como office boy. Exatamente. O cara era office boy dentro da corretora e ele trabalhou por muito tempo dessa forma. Ele estudava também,
à noite fazia economia, durante o dia ele trabalhava na corretora de valores. E foi assim que ele resolveu se dedicar, apesar de ele ter um trabalho de office boy, apesar do emprego que você tenha hoje, se você se dedicar, mostrar o seu potencial, você vai ser reconhecido. Mas não é mostrar o potencial que você acha que é bom, é você mostrar o seu potencial sem se preocupar com o reconhecimento, porque o reconhecimento ele só vai ser uma consequência do seu resultado. E foi assim que ele pensava. O Marcel Telles começou como office boy, trabalhou meses como office boy. Foi então que ele foi reconhecido, as pessoas notaram a seriedade que ele levava ao trabalho, que ele era muito dedicado, e então deram uma oportunidade para ele trabalhar como corretor na própria bolsa de valores. E assim como ele era dedicado quando office boy, foi aí que ele se dedicou muito mais quando ele passou a ser um corretor da bolsa. E ele buscou conhecimento, concluiu a faculdade de economia e ele se dedicava tanto, se doava tanto ao trabalho que ele foi um dos caras mais bem conceituados no ramo. E foi aí então que ele se juntou com mais dois sócios, Jorge Paulo e Carlos Alberto Sicupira, e juntos eles resolveram comprar uma empresa, que na época a empresa Brahma estava disponível na bolsa. Eles compraram a maioria das ações da empresa Brahma e deram super certo, porque futuramente a Brahma deu origem à Ambev hoje, exatamente. Então o cara colheu lá atrás, plantou uma sementinha que deu super certo e foi aí que ele conseguiu construir um dos maiores patrimônios da história do país. É tanto que ele já foi listado na Forbes entre as 30 pessoas mais ricas do planeta. A fortuna do Marcel Telles hoje é avaliada em 48 bilhões 690 milhões. Então eu trouxe esse conteúdo aqui para você hoje, para você aprender, para você se motivar a entender que talvez você esteja começando hoje, que talvez você nem tenha um sonho, que talvez você nem tenha um plano de carreira, um progresso, talvez você não tenha nem emprego, mas o importante é você acreditar no seu sonho. Se você não tem um sonho, o momento é agora de você traçar o seu sonho, de você acreditar em você, de você enxergar a possibilidade de enriquecer, onde a maioria das pessoas não tem. Então acredita no seu sonho. Se você não tem um sonho, passa a ter hoje. A maioria dos sonhos das pessoas, elas são correlacionadas a ter dinheiro. Porque a conquista de um bem, a viagem para algum lugar, a vida melhor que você quer dar para os seus familiares, todas elas estão relacionadas a dinheiro. E só vai depender de você correr atrás do seu dinheiro. As pessoas que elas viraram bilionárias, elas se tornaram especialistas na área que elas atuavam. E é tanto que você pôde ver que eles estudavam, eles nunca deixaram de estudar, porque o estudo é a porta para o aperfeiçoamento. Então acredita no seu sonho, vai em frente, vai firme, que uma hora você vai conseguir. E é isso aí, compartilhe esse vídeo com o seu amigo, que você também acredita no potencial dele e acha que ele pode chegar a ter dinheiro, assim como esses 3 bilionários que eu contei aqui para você hoje. Deixa aqui no comentário, eu quero saber qual é o seu sonho e o que você faria com a fortuna desses bilionários. É isso aí, galerinha. Muito obrigado pela atenção. Tamo junto. Compartilhe um vídeo com um amigo. É nóis. Valeu, falou!